Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal, a Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra para a sua vida, para o seu ministério. Quero meditar com você em Marcos 8, 32. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. É sabido de todos nós que Cristo, neste momento, ele traz uma revelação aos 12 apóstolos. A revelação é para os 12 apóstolos. Ele não tira alguns de lado, vamos supor, ele não tira uns 3 ou 4 e diz: vocês fiquem aí, que eu quero revelar algo a esses apóstolos, mas a vocês outros não. Pelo contrário, a revelação é para os 12 apóstolos. E nós sabemos que ele começa a narrar o seu futuro sombrio. Olha, eu vou ser entregue para as autoridades judaicas, eles vão me açoitar, eles vão bater em mim, eles vão me maltratar, eles vão me crucificar, vão me matar. Só que eu vou ressuscitar. Ali ele então narra a sua trajetória. E nós vemos aqui no texto que Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Ou seja, ele estava passando esta revelação para os 12. Pedro interrompe a Cristo e diz: Senhor, me perdoa, mas só um momento. Eu quero que o Senhor venha ter um particular comigo. Tira o Cristo, então, ali daquele lugar, e vai mais um pouco à frente e começa a ter um particular com ele. E o restante dos 11 apóstolos, acredito eu, que ficam de longe, observando ele ter um particular com Cristo. E nós sabemos que ele diz para Cristo: de maneira alguma isto sucederá com o Senhor. E agora eu vou começar a conjecturar. Eu sou mais espiritual que o Senhor? Eu tenho a visão mais aguçada do que o Senhor? O Senhor ensinou tanto para mim e para os demais que eu estou conseguindo ter uma visão mais apurada que a do Senhor. O Senhor está dizendo que isso vai acontecer com o Senhor? Não vai acontecer. Eu tenho, assim, uma visão mais aguçada. Eu estou mais maduro, eu sou mais experiente que o Senhor. Veja só, querendo dar uma lição de moral no Cristo, querendo ensinar o Cristo, querendo dar direção para o Cristo, querendo discipular o seu mestre, querendo aconselhar, querendo doutrinar o seu mestre. Existem muitos cristãos Pedros dentro da igreja que acham que estão em um nível superior, que são mais espirituais, que têm muito mais comunhão com Deus do que os demais. Em outras palavras, ele estava tentando dizer para Cristo também: olha, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E se porventura viesse a acontecer, o Senhor está equivocado. O Senhor não poderia dizer isso para os demais apóstolos. Esta revelação que o Senhor estava dando a nós ali, comigo incluído, não poderia ser dado ali naquele momento. Porque eu tenho estrutura para suportar ouvir essa notícia. Eu teria estrutura para compreender melhor do que o Senhor estava falando. Por isso que eu interrompi o Senhor. Eu tenho uma espiritualidade avançada. Eu posso compreender a sua linguagem. Eu teria suporte para isso. Agora os demais discípulos não têm estrutura, Senhor. Os demais discípulos não compreendem a sua linguagem. Eles vão querer fazer uma revolução depois. O que vai ser de Mateus, de João, de André, de Felipe? O que vai ser de Tomé, o incrédulo?
Eles não vão compreender, eles não estão preparados para isso, eu estou conjecturando. Eles não estão assimilados, eles não têm uma estrutura emocional, psicológica. Eles não cresceram espiritualmente o suficiente. Agora eu não, eu compreendo o Senhor. Eu entendo a tua linguagem, eu estaria preparado se isso fosse acontecer com o Senhor. Mas de maneira nenhuma isso não vai acontecer, eu sou mais espiritual que o Senhor. Você está entendendo? Existem muitos Pedros cristãos da igreja que acham que estão em um patamar, alcançaram o apogeu, eles são super crentes, eles são de uma unção diferenciada, de uma visão espiritual muito mais avançada, de um nível, de um patamar, subiram muitos degraus, cresceram, evoluíram. Tentam até dar conselho para Deus, tentam até ensinar a Deus, tentam até discipular a Deus, tentam até entender os projetos e planos de Deus. Mas quem estava em Pedro? Satanás. Olha aí o espírito do anticristo, olha aí o orgulho, a vaidade dentro de Pedro. Existem muitos Pedros cristãos dentro da igreja, inchados, fariseus, fariseias, que realmente querem entender a linguagem de Cristo mais do que qualquer outra pessoa. Mas nós vemos aqui nesse texto, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos. Ou seja, Pedro tentou tirar ele dos demais. A revelação, só ele que pode entender. Só que quando o Cristo vai chamar a atenção de Pedro, ele olha para os discípulos primeiro. Depois chama a atenção de Pedro. Pedro! E Pedro desperta. Sabe por que ele olha para os demais discípulos? Porque na verdade ele está dizendo, eu sou onisciente, eu sei que vocês queriam fazer a mesma pergunta. Eu sei que vocês estão achando um absurdo também, eu sei que vocês não estão compreendendo a minha linguagem, não estão querendo aceitar que eu vou ser entregue e vou morrer e ressuscitar. Eu sei que vocês estão também perplexos. Só que vocês não tiveram coragem de fazer a pergunta. Pedro teve. Então eu exorto a Pedro. Mas vocês também estão sendo corrigidos indiretamente. Foi isso que aconteceu. E aqui nós vemos que ele repreendeu a Pedro. Pedro! Pedro desperta. Aí ele repreende, aliás, aí ele exorta e expulsa Satanás. Para trás de mim, Satanás, aquele que estava momentaneamente dentro de Pedro. Ele não repreende, nem humilha, nem expulsa Pedro, porque senão ele estaria rejeitando o homem. Ele chama a atenção de Pedro. E ele expulsa e humilha Satanás, o que momentaneamente entrou em Pedro. O que nós, os filhos de Deus, tem que fazer dentro das igrejas quando vê cristãos, Pedro, cheio do ego, todos inchados? Repreender aquilo que está neles. O espírito do farisaísmo, o espírito da vaidade, do orgulho, da prepotência, do anticristo. Temos que expulsar. Porque esses cristãos, Pedro, eles querem saber e entender mais do que todos. Eles querem terem o conhecimento, a espiritualidade mais do que todos. Nós vemos aqui nesse texto que, para finalizar já, que Pedro tira Cristo ali de junto dos demais apóstolos. Qual a revelação que nós temos aqui? Existem muitos cristãos Pedro na terra que eles tentam tirar o Cristo da vida de muitos discípulos e tentam dar de entender que só eles entendem a linguagem do Cristo. Só eles compreendem os mistérios de Cristo. Só eles têm as revelações, estão preparados para as revelações de Cristo. Só eles podem entender a forma como Cristo vai operar, vai realizar. Você está entendendo? Existem muitos cristãos, Pedro, dentro da igreja, que precisam ser repreendidos, que precisam ser corrigidos. Pedro aqui está tentando dar lição de moral no mestre, ensinar, discipular ele. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? O senhor escolheu a hora errada, o momento errado e o tempo errado. É como você vê, às vezes, em uma reunião, pessoas reunidas, conversando, de repente alguém vai e fala sobre um assunto. Toda a família está ali. Aí um dá uma piscadinha,
o outro disfarça, o outro abre a boca, desconversa, sai do assunto. Por quê? Em outras palavras, deu de entender para aquele que entrou naquele assunto que não é a hora de tratar desse assunto, não é momento, não é lugar, não é tempo. E era isto que Pedro queria fazer com Cristo. Eu sou mais espiritual que o Senhor. Eu estou enxergando o futuro mais que o Senhor me discipulou tanto que eu aprendi mais do que o Senhor, eu entendo mais que o Senhor. Eu estou vendo o tempo mais que o Senhor, eu estou compreendendo os fatos mais do que o Senhor. Tem cristão Pedro que ele quer ensinar até Deus a fazer a obra na vida das pessoas, a doutrinar as pessoas, a realizar o plano na vida de cada um. Você pode prestar atenção que a revelação era para os 12. Pedro tira Cristo dali e chama a revelação só para ele. Só eu posso suportar, entender, só eu sou espiritual, só eu sou maduro, só eu cresci, só eu avancei. Eu posso entender isso. Eles não vão entender, eles não vão compreender. Eles vão, de repente, aí saírem sem direção, vão ficar malucos. Então, que você venha compreender isso. Que você venha entender que o nosso Cristo é o Cristo de todos os cristãos. Aqueles que estão crescendo, que estão evoluindo, podem compreender Ele como qualquer um outro. Você e eu pode avançar, pode ir para um outro nível, outro patamar, Ele pode se manifestar a sua vida de uma forma muito mais gloriosa, na vida de outro de uma forma muito mais gloriosa. Depende da minha busca, depende do meu quebrantamento, depende da minha entrega. E que nós venhamos aprender com isso. Cristo não precisa de conselho, de ajuda. Ele estava dizendo e falando sobre um futuro sombrio que viria acontecer na vida dele. E Pedro e os demais apóstolos não estavam compreendendo. Mas por que nós nos apegamos às vezes muito mais na parte negativa da promessa e não nos lembramos da parte positiva? Por exemplo, ele fez uma promessa de si próprio, o que ia acontecer na vida dele. Mas ele disse que ia vencer, ia ressuscitar. Muitas das vezes ele dá um sonho, uma visão para mim e para você, e mostra guerra, luta, perseguição, angústia, vale, deserto, levante, apontar de dedo, calúnia, difamação, um vento forte, uma tormenta. Só que ele mostra você também depois entrando num bosque verde, cheio de passarinhos ali, né? E fala, vou te dar vitória. No outro dia você acorda, meu Deus, tive uma visão, luta, perseguição, levante, apontar de dedo, calúnia, oh meu Deus, mais vale, mais deserto, oh Senhor, mais um dia mau. E nós nos esquecemos que ele disse também, mas eu vou te dar vitória. Cristo tinha dito para os discípulos, eu vou sofrer, vou padecer, vão bater em mim, vão me espancar, vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Se apegue na promessa da parte boa também. Não se apegue somente na promessa da parte má. Nós temos que nos apegar também à parte boa da promessa. Quando ele nos mostra, nós passando por provações, ele mostra também a parte boa, nós nos esquecemos. Só ficamos ali focados na parte má da promessa, da visão do sonho profético. Venhamos ver a parte da promessa boa. Ele iria ressuscitar. Cristo é aquele que está essa noite falando com você. Tem um projeto na sua vida.